Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Beleza, galera? Trazer alguns ativos aqui para vocês que eu separei para a gente fazer uma leitura aí de movimentos, né, que são um pouco diferentes do pivô de alta e pivô de baixa que a gente tem como leitura tradicional do pivô Pro, tá? Então, eu separei alguns ativos para a gente falar sobre distribuição ou acumulação, né? Nesse caso aqui, CER3, a gente não sabe exatamente o que é exatamente, mas a gente consegue entender que o mercado está lateral, a gente consegue tirar algum tipo de vantagem sobre isso. Acumulação e distribuição, FIBO, suporte, figura gráfica, order block, enfim, correção para média, topo duplo, TSS, enfim, esses tipos de leitura para ver como é que a gente consegue observar isso através do Pivô Pro e como a gente pode utilizar, né, da melhor forma. Então aqui CER3, por exemplo, a gente consegue visualizar que o mercado está fazendo o quê, galera? Ele está lateral, ou seja, ele pode estar acumulando ou distribuindo nesse cenário. A gente não sabe ainda. Por que a gente não sabe? Porque a gente tem um mercado tentando renovar máximas e tentando testar mínimas aqui sem força nesse momento, certo? Então a gente consegue visualizar que ele está batendo cabeça. Quando ele tenta romper máxima, não tem força compradora, tenta romper máxima de novo sem força compradora, tenta perder mínima sem força vendedora, tenta testar máxima com nenhum tipo de força compradora, a maior característica de teste de topo isso aqui, né, cara? Então, depois ele tenta perder mínima, não entra força vendedora, depois tenta romper máxima de novo sem força compradora, mais uma vez trazendo um teste de topo, né? Ou seja, ele tenta uma e duas vezes chegar nessa faixa de máxima aqui, mas sem nenhum tipo de força compradora, né? Então a gente consegue visualizar que nesse cenário a probabilidade dele estar fazendo um teste aqui para continuar dentro da congestão é muito maior do que um teste para romper, certo? Então aqui a gente consegue identificar que o mercado tá em congestão, mas parece um processo mais, vamos dizer assim, de distribuição. O mercado está em topo, vai distribuir para depois corrigir. Talvez chegar perder uma região de fundos e conseguir fazer uma leitura tanto no diário quanto no intra 60 saudável de um pivô de baixa, talvez a gente consiga identificar que isso aqui foi realmente uma distribuição. Agora, se ele chegar, continuar nessa congestão, brigar no topo, congestionar no topo e romper máximas com força compradora e inclinação, é um processo de acumulação, certo? Então tudo a gente vai depender da saída, mas a gente consegue ter uma leitura, uma tentativa de maior probabilidade através da leitura do Pivô Pro, certo? Então é uma leitura interessante, sim, que a gente vem fazendo aqui, tá? Então, bem interessante. É bacana, tá? Vocês interpretarem o mercado também através desse cenário, tá? Aqui a gente pode usar até a operação sem média, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Eu não sei se dá para colocar, não dá para colocar impulso direto não, né? Não, tem que ser indicador. Então, vou colocar aqui o impulso tradicional pra gente. Então, em relação ao processo de acumulação, né, seria essa visão, né, onde o mercado a gente está distribuindo ou acumulando aqui, a gente consegue identificar que o mercado não tem força para romper para nenhum dos lados, né? Uma acumulação também, deixa eu ver aqui se é SBFG, eu acho que foi acumulação. SBFG foi um processo mais acumulativo, né? O mercado estava em fundo, perdeu mínima, força vendedora, inclinação, né, movimentação super saudável. Depois o que acontece? Ele vem trabalhar renovações de mínima sem força vendedora, tá? Então ele vem renovar mínima, não consegue, briga, ou seja, e rompe máxima com força compradora, certo? Nessa faixa de topo aqui tinha força compradora, força compradora e inclinação dourada, trazendo uma leitura de que o mercado ia fazer um repique, tá? Tanto que eu antecipei essa compra aqui através dessa defesa de TSI no semanal, né? Já trazendo o TSI no semanal, né? Com um pivô de alta no diário, tá? Esse pivô de alta aqui nada mais foi, né? Nada mais foi, né? Que um pivô de alta no 60 com inclinação e força compradora, meus amigos. E aí, o que a gente tem aqui? Né? Um pivô saudável onde eu vou conseguir trazer um risco-retorno para fazer a parcial dessa movimentação. E trazer meu preço médio para talvez para esse fundo aqui já. E aí tentar trabalhar essa movimentação sem ser estopado, certo? Então a gente já tem uma leitura, a gente consegue trazer nosso preço médio para esse fundo e administrar essa posição aqui. É um risco, mas é um risco controlado, certo? Que a gente consegue identificar através do 60. Então preste atenção, o 60 tinha um pivô de alta, com inclinação e força compradora, o diário tinha falha de renovação de mínimas e o semanal era um TSI, tática da sombra inferior. E detalhe, para completar todo esse contexto, tínhamos mínima histórica sendo defendida, né? Ele testa essa mínima histórica e tenta renovar uma mínima histórica nesse momento. Ou seja, olha quanta coisa interessante, né, foi lido em SBFG. E tudo isso o Pivô Pro está trabalhando, compactuando, né, com essa leitura. Beleza?
E um detalhe aqui já venho trazer para vocês, né, sobre Fibonacci é o que, galera? O mercado faz uma perna de baixa, congestiona e faz um repique. Por que um repique? Porque é um topo com um fundo, certo? Então ele está fazendo um repique por enquanto. Você não sabe se ele vai continuar subindo ad eterno, né? Então você tem que saber sair da operação também. Aí, no caso, já teria saído, tá? Na região de 50 e na região de 61,8 são dois pontos interessantes de saída. E como a gente consegue identificar que isso pode ser um ponto de saída? Tu vai no Intra 15, por exemplo, o mercado está tentando renovar máximas sem força compradora, certo? Então a gente visualiza que o mercado está esticado, né? E aí ele começa a tentar renovar topos, né? Através de uma espécie de deriva, canal, mas cada vez com menos força, compradora, tá? E o mercado subindo. Então, quer dizer, a qualquer momento ele pode quebrar essa estrutura e começar um processo mais de correção, tá? Ou de queda, né? Ou correção mesmo dessa perna de alta aqui, ó. E voltar a trabalhar o que? Essa movimentação, Fibonacci dessa movimentação, certo? Então, toda essa leitura, cara, é importante vocês terem, né? E identificar que o Pivot Pro ele só vai pontuar essas regiões pra gente. Sacou? Ele vai dar pra gente uma leitura mais saudável ou não dessa movimentação. Show de bola? Conseguiram pegar aí a ideia, né? Bom, então esse BFG no gráfico diário foi uma leitura de acumulação, porque ele rompeu para cima, a gente conseguiu visualizar que entrou força compradora e inclinação no momento de pivô, tá? Importante. E conseguiu fazer antecipação através de uma leitura intraday semanal, beleza? Esse BFG foi bem legal. Qualicorp também foi uma leitura interessante. Qualicorp está sendo uma leitura interessante. O que a gente visualiza aqui em Qualicorp? O mercado tenta renovar mínimas aqui e não tem força mais vendedora, tá? Ele começa a lateralizar, perde mínima aqui, sem força vendedora. Ou seja, a gente não tem inclinação saudável, inclinação dourada. Então, tudo isso traz um processo que o mercado pode estar acumulando, tá? Tanto que, de forma agressiva, obviamente, comprei aqui esses 9, no caso era 9.1, TSI aqui, tudo com stop no fundo, tá? E aí a gente desenvolveu essas três entradas para buscar essa região, tá? Que era uma região de resistência, que foi a mínima histórica perdida em Qualicorp, então tinha um contexto de saída dessas operações. Depois o mercado texto fez uma renovação de mínima. Essa renovação de mínima, nesse momento, não tinha força vendedora, não tinha inclinação dourada. Como é que ele vai perder essa mínima com saúde? Não vai. Então, quer dizer, mais um teste de fundo. Então, até mesmo numa leitura de Wyckoff, cara, assim, eu não sou muito conhecedor de Wyckoff, tá? Mas, assim, eu sei que aqui pode ser esqueci o nome que ele dá, que o mercado perde a mínima, né? Para gerar liquidez e tudo mais. Tem uns nomes exóticos lá que eles falam, né? Então, quer dizer, para quem é mais conhecedor, você consegue identificar que isso aqui é uma região de defesa, que não é uma continuação de tendência pela escola, né, da Wyckoff, quando você sabe que não tem força vendedora. Então, ou seja, você não precisa entender a fundo o Wyckoff, por exemplo, para você entender que isso aqui não vai perder mínima, tá? Então, o Pivot Pro, além de dar nota, né, na qualidade, ele te mostra também quando tem momento e quando não tem. Então, visto que tinha essa fraqueza, mais uma leitura de 9.1 aqui que eu fiz uma compra, tá? Claro que ainda não desenvolveu, tá no negativo, mas diante de 3, a quarta entrada, né? Se uma estopar, não tem problema. Uma outra leitura interessante foi também, ó, pivô de baixa, tá? Esses dois pivôs de baixa, inclusive, principalmente o segundo, né? Que é o pullback do ombro, cabeça a ombro, com inclinação muito forte e força muito vendedora. Essa primeira aqui foi uma tentativa, né? Que o mercado tenta fazer renovação com força e inclinação, né, com força vendedora e inclinação dourada, mas essa segunda inclinação foi perfeita, tá? Perfeita. Ele faz um pullback nessa região perdida na linha do pescoço e vem entregar uma paçoca aqui, meu amigo, né, muito bonito, tá? Então, trazendo também, né, essa leitura desses pivôs aí de tendência, e aqui no caso, né, foi um ombro, cabeça, ombro, uma figura gráfica, né, ombro, cabeça, ombro, clássica figura gráfica aí do Price Action também. Beleza? Então, tá aí, né, sobre acumulação, distribuição. Vou trazer aqui uma leitura agora de Fibo também, importante, ó. Vamos trazer aqui BR Foods, tá? BR Foods que foi há pouco tempo, né? Desenvolveu aí essa movimentação. A gente tinha aqui, pessoal, uma perna de alta muito forte, onde ele corrigiu. Quando ele corrigiu para onde? 50% de Fibonacci, tá? Esse 50% de Fibonacci nada mais foi do que uma correção, tá? De 50%. Como eu sei que é uma probabilidade de 50% corrigir e segurar, porque ele tem muita força acima da linha guia, tem uma coloração amarela na correção, meu amigo. O negócio está muito forte, né? O mercado está com a inclinação ascendente dourada, com força acima da linha guia, o mercado caindo 2 dias, e forte, né?
Então isso demonstra muita força do mercado, tá? E isso aqui acabou trazendo sim uma baita oportunidade, caiu 11,5%, o mercado nem sentiu, para ver como tá forte, era necessária essa correção para a região de 50%. Olha que leitura interessante você trabalhar 50%. O que você pode fazer também? Vai no gráfico de 60 minutos, mercado perde um fundo, tenta perder um segundo fundo, não tinha inclinação dourada, não tinha força vendedora nessa correção. Então é uma leitura também interessante que você consegue visualizar onde ele está fazendo uma defesa em cima de 50%, visto que não tem momentum aqui para você trabalhar uma venda. Tá? Claro, tudo isso, gente, em cima de contexto, porque no gráfico diário ele está dentro de um afunilamento, que ele rompeu esse afunilamento para cima. Ele fez um pullback nesse afunilamento rompido, junto com retração de Fibonacci, junto com média de 9. Então, toda essa leitura a gente vem trazendo, né? E vocês vão absorvendo e vão aproveitando, porque o Pivô Pro está forte, existe a expectativa dessa defesa. Sacou? Mas tudo precisa de contexto. Não é só uma linha dourada, galera. Não é só uma cor verde aqui na força. Não tem só força, não tem só inclinação. Tem que ter contexto, pessoal, por favor, tá? Extremamente importante. Então, tá aí BR Foods também, uma leitura interessante. Eu vou trazer Light também aqui para vocês, tá? Que é uma leitura também de Fibo, cara. Olha que leitura interessante, Light, né? O mercado fez uma perna de alta absurdamente bizarra de 420%. Depois ele veio corrigir. Olha que correção interessante, né? Fibonacci, quando ele tenta renovar a mínima aqui, ele não tem força... quer dizer, ele tem força vendedora, mas não tem inclinação dourada. Depois ele testa a mínima de novo, sem força vendedora e sem inclinação negativa. Olha só que região de 61,8 interessante para você trabalhar. Compactuando com isso, tínhamos uma média de 200 ainda passando nessa região. Olha que confluência maneira. Então, óbvio que você pode trabalhar esses riscos aqui, entrar no Intra 60, identificar uma região interessante para você comprar nessa faixa de preço aqui, ó. Né, onde a gente consegue visualizar o mercado fazendo um baita pivô de alta bonito, inclinação perfeita, saindo dessa região de fundo, né? Ou seja, você também poderia trabalhar essa confluência do 60 com o diário, que também tinha força compradora e inclinação no momento desse pivô, né? Então a gente consegue confluir 60 minutos com o diário, com momento para te dar um movimento aqui espelhado para cima. E foi de forma direcional em um dia ou 2 dias você conseguiu pegar essa movimentação aí, que parece pequeno, mas não foi não, tá, galera? Deu quase 20% aí de alta. Beleza? Então, interessante também, nossa querida Light, né? Vamos trazer agora aqui, além de Light, temos uma região de suporte, tá? Suporte Clear Sale. Clear Sale interessante também, ó. A gente tem uma região de suporte super importante, Clear Sale. A gente consegue visualizar que é mínima histórica, né? Então ele tenta renovar essa mínima, consegue desenvolver renovação de mínima. Ao tentar de novo testar essa mínima aqui, olha só, a gente não consegue. A gente é perceptível, né, que o mercado é uma região aqui de fundo, tá? Que vai talvez segurar, visto que não tem força vendedora e a inclinação está negativa. Como é que você vai tentar trabalhar a tendência com esse cenário aqui? Então existe uma expectativa do mercado, no mínimo, tentar defender essa região, tá? Então é importante você... não significa que todos esses movimentos vão acontecer. Você vai conseguir pegar todas essas regiões de fundo. Não significa isso. Mas os que o Pivô Pro te dá essa leitura, você pega e tenta trabalhar com muito mais confiança, com muito menos ansiedade, sabendo que existe alguma coisa além do que você está vendo, o mercado está pontuando isso aí. Beleza? O Pivô Pro está conseguindo compactuar com essa visão que você está tendo. Beleza? Então é isso aí, Clear Sale, né? É uma leitura interessante também, que eu queria trazer para vocês, fundo duplo com suporte, né? Bem bacana. Depois a gente tem aqui um order block, tá? Vou trazer um order block para vocês. Pelo menos eu acho, tá? Que é um order block. Eu não sou muito conhecedor aí eu não sou muito conhecedor de, vamos dizer assim, né? De Smart Money Concept, mas vamos lá. Eu vou tentar tirar aqui os desenhos, tá? Porque não dá, né? Eu vou tirar desvio dos estudos aqui. Então vamos lá, galera. Vou até dar uma travada na tela, vai piscar, que eu vou usar o Point to Fix nesse momento. Então, cara, o que nós temos aqui, né? O que a galera sempre comenta, né, sobre o que é um order block, né? Como é que funciona o order block. Então, a gente teria aqui, né, no order block, o que seria o order block primeiro, né? Acho que é mais para quem conhece, tá? E pode até me corrigir se eu estiver errado. Então, aqui a gente tem um order block, certo? Uma região aí que o mercado está desenvolvendo uma defesa, né? Porque ele perde uma mínima, certo? Ou seja, ele faz um change of character, né? Sei lá se é isso, porque ele estava vindo de uma alta. E aí ele vem brigar, faz uma mínima. E aí ele faz de novo um pivôzinho de baixa, né? E agora ele tem... Aqui foi o change of character, que foi o boss, né? E aí ele faz um pullback. Esse pullback tem o que aqui, galera? Tem uma região de resistência, que é o famoso order block, né?
aqui nesse cenário, né? Então ele vem testar essa região aqui como região de resistência, como order block, como uma região que foi um candle que gerou aí movimentação e que é uma defesa para dar continuidade numa tendência de baixa, certo? Então a gente tem essa leitura, né? E com essa movimentação, como é que você vai identificar que isso aqui é um order block? Você vai identificar a facilidade, né, uma probabilidade maior, visto que no momento que esse mercado está tentando renovar essas máximas, o que está acontecendo? O mercado não tem força compradora acima dessa linha guia para caracterizar uma saúde num pivô, no rompimento dessa máxima. Então ele está vindo aqui como um teste de topo, não tem inclinação dourada. Ou seja, é um repique. Então essa leitura, através de você consegue visualizar aqui um order block, pode ser válido, que você pode vir num tempo gráfico menor e tentar ajustar o risco aqui, entrar num tempo gráfico menor e tentar pegar um pivô de baixa, sabe? Ou então até mesmo, né, olhar através do order block, acreditar que o mercado não tem força, não tem inclinação dourada, bater venda aí, entendeu? Então é uma leitura que você pode pensar através do order block. E por que que essa região, quando ele foi testado de novo, não foi segurado, não foi defendido? Né? Depois que ele fez aqui, testou uma mínima, né? Defendeu e aí foi testar de novo essa região. Cara, não sei se isso é order block ou não, se ainda é característico de um order block, acredito que sim, mas dessa vez, meu amigo, não ia segurar. Por que que não ia segurar? Acho que vocês já estão cientes já por que não ia segurar, né? Olha o tamanho da força, olha o tamanho da inclinação dourada e olha o rompimento dessa máxima mesmo esticado. Não quis nem tomou conhecimento do order block, porque nesse momento o Pivot Pro ele tinha força e inclinação saudável para desenvolver essa leitura. Beleza? Então olha só, tem contexto, tá? E tem utilização do indicador. É óbvio que se você parar aleatoriamente, tá? E identificar alguma coisa, dar um zoom, tá? Você dá um zoom em um detalhe, em uma região aleatória e falar, cara, isso aqui falhou. Você não sabe, porque a gente não tem contexto. Você tem que entender o contexto do mercado, entender o que ele está fazendo para você utilizar o Pivot Pro da melhor forma possível, para ele te ajudar, beleza? Isso é importante, fechou? Então é óbvio que você tem que entender contexto, entender toda a movimentação, ver o que o mercado está acontecendo, fazer um teste com outros tempos gráficos, confluir com outros tempos gráficos, isso é extremamente importante. Beleza, pessoal? Então esse aí foi o order block, né, que eu queria trazer para vocês. Eu não sei se é válido exatamente o que eu quis dizer aqui, mas eu acredito que se for, né, eu acho que é válido, mas você pode fazer o teste com o order block correto, né? Bom, Transmissão Paulista também é uma leitura super interessante que eu queria trazer para vocês. Transmissão Paulista no gráfico diário, né? Tivemos várias oportunidades, né? Aqui tem uma acumulação, né? Ou desculpa, uma distribuição, né? Visto que o mercado tenta romper máxima, tenta romper máxima, tenta romper máxima, tudo isso não tinha confluência de Pivot Pro, tá? Ele tentou romper essa máxima, não tinha força, tentou romper essa máxima, não tinha inclinação no momento, tentou romper uma máxima, não tinha força, ou seja, o mercado tenta renovar sem a confirmação, e tu vê que o mercado tá lateral. E aí quando ele vem perder essa mínima, o que acontece, galera? Inclinação e força vendedora na hora da perda de fundos relevantes, né? E acontece toda essa movimentação aqui para baixo, com força e inclinação, o mercado desenvolve fraqueza. Então olha só, que bacana também, mais uma, né? Mais uma distribuição aí que a gente consegue visualizar em Transmissão Paulista, né? Aqui o clássico pivô de alta, ó. Inclinação, força compradora, olha que pivô bonito, gente. Né? Lindo demais, né? Lindo de ver, certo? Então a gente vê que o mercado tem essas leituras interessantes, acontece, né? Enfim, aqui tem tipo um canalzinho e ele acabou rompendo para cima. Ah, então, Mica, quer dizer que você está querendo mentir para mim que isso aqui tem um pivô aqui, ó, que ativou com inclinação e força vendedora e você não está querendo mostrar porque falhou. Não, cara. O mercado já vem de uma leitura lateral, né? Ele já vem trabalhando topos e fundos descendentes, buscou um alvo. Depois que ele busca um fundo, faz um topo e começa a brigar com esse topo, já começa a ver que não tem tanta tendência saudável, né? E com essa falta de tendência saudável, o que você vai fazer? Você traça seu FIBO aqui, cara, tá? Tô fazendo isso agora, tá? Então traça teu FIBO, olha onde você tá querendo vender, em cima de uma região de 61,8 de FIBO, em cima de um suportaço, cara. Tá super testado. Então aqui, cara, realmente foi uma falha vender fundo, tá? Vender defesa de suporte, super testado. Tanto que ele voltou aqui, ó, depois, nesses últimos dias, e defendeu também. Né? Então você visualiza, né, como contexto é importante, certo? Bom, mas eu não quis trazer aqui sobre essa questão aqui. Eu queria falar de outra coisa em Transmissão Paulista, que seria a correção para média, né? Então... Aqui outra coisa também, né? Como isso aqui foi o suporte, né? Como você identificou que isso aqui é um suporte? Depois de fazer toda essa leitura, hoje, né? Hoje não, né? Nessas últimas semanas, quando ele veio buscar aqui, olha só, não tinha força, quer dizer, tinha força vendedora, mas não tinha inclinação negativa, trazendo uma leitura de que esse mercado aqui dificilmente continuaria renovando uma mínima, né? Então aqui você tem essa visão aí também. Beleza?
Vamos falar de correção para média, galera? Além desse pivôzinho de baixo maravilhoso aqui de cima também. Ó, correção para média. Transmissão Paulista faz uma correção para média, tem força vendedora, o mercado continua uma pressão de venda muito forte. Força vendedora, corrigiu para as médias aqui e fez um pivô de baixo, né? Corrigiu para as médias e fez um pivô de baixo. Como é que você pode confirmar, pelo menos com um pouco menos de risco, que isso aqui é uma correção saudável para continuar uma pressão de venda? Você vai lá no seu 15 minutos, tá? Que eu gosto de trabalhar 15 minutos olhando no gráfico diário, mas você pode escolher o tempo gráfico que você preferir, tá? Então, a primeira correção para média, que foi aquela que estava no meio do caminho, olha só o que era uma correção para média no gráfico diário. O que é uma correção para média no gráfico diário, no gráfico de 15 minutos? Simplesmente isso aqui é porque é o alarme, tá? E aí já tinha tocado, por isso que ele ficou branco aqui. E eu mexi nele aqui, porque aí vai desconfigurar lá. Mas o importante é isso aqui. O que é isso aqui no gráfico diário? Uma correção para média. O que é isso aqui no 15 minutos? Um pivô de baixa. Ou seja, você tem perdas de fundos relevantes com inclinação e força vendedora, trazendo a leitura de que esse mercado pode sim dar continuidade para baixo, porque tem momento. E no gráfico diário, opa, esse aqui foi lá em cima, tá? Então vamos colocar cor aqui nesse aqui também. Vamos lá. Vou colocar aqui essa espessura mais grossa para a gente saber de onde ele está vindo. Então vamos lá no 15 agora, nesse segundo mais grossinho, ó. É esse aqui, então. Ó. Ele foi o primeiro, né, que a gente visualizou. Aquele lá. O segundo, mais um pivô de baixa. Olha só que interessante. Aquela correção para média 9 no gráfico... correção para média 9 no gráfico diário é um pivô com inclinação e força vendedora no 15 minutos. Mais uma leitura de que a correção... Gente, é tudo fractal, tudo se resume em pivô. A correção para média 9 no diário é um pivô de baixa saudável no 15. Vocês estão pegando a visão? Tá? Ó, mais uma vez aqui, ó, a última correção. Pivô de baixa, inclinação e força vendedora. E o diário era o quê? Uma correção para média de 21 períodos. Então você consegue visualizar que essas movimentações são factíveis de você conseguir pegar movimentos dele. Não estou falando que vão ser todos, tá? Importante você entender que nem todos você vai conseguir pegar. Alguns não vão confirmar no Pivô Pro. Paciência é a vida. Mas os que confirmam têm uma probabilidade maior. Também não significa que vai dar super certo, mas tem uma probabilidade maior, visto que tem uma saúde nesse fractal de 15 minutos. Certo? Então é uma leitura interessante que você pode fazer, cara, através da correção para as médias. Beleza? Bom, tem muita coisa aqui em Transmissão Paulista, né, cara? Bem legal. A defesa com inclinação negativa. Tem até uma coloração que, obviamente, a gente está em fase de teste nessa coloração, mas a coloração, a coloração vermelha significa que tem força e uma tendência em outro cálculo matemático, mas tem ainda a tendência de baixa forte. E aqui ele tentou renovar a mínima com a coloração branca. É um sinal de alerta. A inclinação negativa, outro sinal de alerta. O que você vai fazer nesse pivô de baixa? Né? O risco é muito grande, tá? Então isso aqui seria essa leitura também, super interessante, tá? Bacana demais, galera. Muita coisa aqui em Transmissão Paulista que veio acontecer, né? E vamos aqui, cara. Eu vou falar... Bom, vamos para topo duplo aqui, né? Topo duplo, tática da ação superior, tá? Acho que tem aqui em abril, tá? Abril aqui. Olha só. Olha que movimentação bonita, cara. Tática da sombra superior ou topo duplo, cara, tá? Olha o segundo topo, sem força compradora, cara, sem inclinação. Como é que você vai acreditar que isso aqui vai fazer um pivô de alta? Não é muito mais fácil isso aqui ser um final de movimentação? Se der um zoom out, provavelmente devia ter uma, não sei se era resistência, não. Resistência foi criada através desse topo duplo, criou-se outras resistências aqui também. Mas enfim, que também não tinha força compradora para romper. Olha só que fantástico, né? Mas a leitura aqui seria um topo duplo ou uma tática da sombra superior, visto que não tem força compradora ou inclinação. A probabilidade de correção é muito maior, né? Então você consegue visualizar isso também pela fraqueza da tendência do Pivô Pro. Claro que são formas de você visualizar a movimentação mais exótica, mas se você gosta de trabalhar order block, qualquer coisa, resistência, suporte, Wyckoff, Elliott, né? Você também consegue. É a mesma coisa, é só você pensar na sua forma que você gosta de ver o mercado, né? Light também, acho que teve um TSS, acho que Light ficou mais fácil, um TSS na Light. Se eu não me engano, cara, acho que foi mais ou menos aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui, por exemplo, olha só que interessante. Light faz a renovação de máxima, certo? Com inclinação negativa. Olha, deixa uma taxa de criação superior, perde uma mínima, o mercado faz uma correção. Cara, são 18% e meio de correção.
né? Então, quer dizer, ele faz uma correção porque ele tentou renovar uma máxima sem força compradora. Olha o que que isso pode... provavelmente foi isso que aconteceu, tá? Mas vamos lá, ó. O que que isso pode trazer pra gente? O mercado tem força, tem fraqueza, né? Tem inclinação negativa e tem diminuição da força compradora. O mercado pode lateralizar e ganhar força e entrar em força compradora, inclinação dourada? Será? Olha lá. Ele fez isso bem antes, tá? Ele demorou, ele só fez mais um fundo, depois fez um pivô de alta. Mas ele caracterizou também uma defesa para fazer um rompimento. Agora sim, essa máxima com inclinação e força compradora suficiente para talvez desenvolver. Então é uma leitura que você pode fazer, né? Obviamente, você vê que o mercado está tentando renovar a máxima sem força, talvez ele venha fazer uma nova correção, tirar a galera daqui para depois ir sozinho, né? E a gente acaba colocando stop no fundo, né? Num PC e acaba sendo estopado e o mercado desenvolver. Então é uma leitura, tá? Que a gente pode fazer aqui também, super bacana, na lightzinha, tá? Mais uma tática de ação superior em light, ó. O mercado faz uma máxima inclinação negativa e aí você consegue visualizar que o mercado pode estar cansado e aí você trabalhar uma correção. Vai no intra 60, cara. Olha só, eu nem sei, tá? Mas vamos lá. 4 de julho de 2023. Vamos lá, vou voltar para 4 de julho, só para a gente fazer essa última leitura aqui. Ó. 4 de julho de 2023, olha só. O que nós tínhamos aqui? O mercado fazendo renovação de máxima, depois veio testar tentativa de testar topo, sem força compradora. Na verdade, tinha criação de força vendedora. Olha que correção bacana. Por que correção? Porque não tem inclinação dourada. Sabe que o mercado está em tendência de alta, talvez venha fazer a correção para uma região de FIBO, uma região que você entenda que pode ser uma região de defesa. Ou seja, essa regiãozinha aí, ó, né, até essa região, né, se poderia pegar, acelera a força vendedora de inclinação, trazendo uma teste de 61,8, né? E aí, ó, briga na região de 61,8, consegue perder 61,8 com inclinação e força vendedora, enfim, você consegue trabalhar essas movimentações através do Pivô Pro, sacou? Tipo, você consegue ter um pouco mais de confiança, galera. Às vezes o que falta é confiança, certo? Mas tá aí, lightzinha também, que a gente sempre traz papel difícil, né? Eu tentei trazer várias leituras aqui pra gente, né? Light, falei já do FIBO aqui pra vocês também. E, cara, você pode fazer qualquer leitura. Por exemplo, vou tentar trazer aqui, eu vou até fazer vai piscar a tela de novo aí. Vou fazer aqui, ó, vou tentar fazer um quadro negro pra gente conversar aqui só sobre Elliott, tá? Que eu não entendo 100% de Elliott também, beleza? Mas, galera, Elliott, né, tem a onda 1, onda 2 corretiva, onda 3 impulsiva, onda 4 e onda 5. Depois tem um A, B, C de correção. Aí depois pode começar um novo movimento desse. Então o que significa, onde você pode identificar as leituras de Elliott? Cara, você pode entender que o mercado fez uma onda 1, corrigiu. E nessa correção talvez tenha fraqueza da impulsão, né? Que ele começa um processo corretivo, ou chega aqui, começa a acumular aqui e você começa a ter fraqueza no MK Force. E o MK Impulse tenta, mas sem força, ele faz um movimento aqui, corrige, né, falha topo e começa uma correção. Você sabe que isso aqui pode ser um final da onda 1. A gente fez essa leitura nesse vídeo já. E aqui embaixo, poxa, corrigiu, você acredita que bateu numa região de FIBO ou uma região de Elliott, que você acredita que o mercado geralmente tende a fazer uma defesa. E aqui começa a ter o quê? No intraday, ou no tempo gráfico menor do que do fractal que você está visualizando aqui, ele começa a fazer um pivôzinho de alta lá, com inclinação e força compradora. Ou fraqueza, né? Força, nesse caso aqui, vendedora fraca ao renovar mínimas. Aí você entra no Intra 60, vê uma impulsão compradora, no Intra 15. Ou seja, você identificar que isso aqui pode ser um momento que o mercado vai romper. Quando chegar nesse topinho de novo aqui que foi testado, foi criado na primeira vez, inclinação e força compradora do Pivô Pro, para romper, para criar a onda 3. E por aí vai. Então, quer dizer, tudo se resume, né, a uma leitura, a uma ótica. Tá? Super importante, galera, vocês entenderem isso, para vocês absorverem muito do que o Pivô Pro ele tem para oferecer. Beleza? Então é isso, é um vídeo rápido, passando algumas visões aqui que eu separei, para vocês terem cada vez uma leitura melhor do mercado e vocês evoluírem, que é o nosso grande propósito, nosso grande objetivo, vocês melhorarem a visão técnica de vocês, a confiança e vocês finalmente terem a consistência, a famosa, né, e a necessária consistência aí no mercado. Valeu, galera? Espero que esse vídeo ajude mais um pouquinho. Vai subir agora na plataforma e vamos junto. Um abraço.